Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 2 de abril. O TH Mais Notícias está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Carne mais barata. Cortes estão até 3% mais em conta e consumidores já sentem a diferença. Por outro lado, o preço da cesta básica tem a 7ª alta consecutiva na região. Imposto de renda. Receita Federal disponibiliza a declaração pré-preenchida. O TH Mais Notícias já começou. A carne, um dos alimentos vilões da inflação do país, começou enfim a baixar de preço. Consumidores e comerciantes da região já sentem a queda no valor. Para quem trabalha com a carne, manter o negócio aberto não tem sido fácil. Mas a redução recente no preço do alimento pode aliviar pelo menos um pouco as contas. O Valdeci é dono desta e de mais 4 churrascarias em São José dos Campos. Por mês, ele compra cerca de 10 toneladas de carne. A carne abaixou abaixou um pouco a carne. Inclusive, a gente fez umas promoções semana passada, por causa que ela deu uma baixada na carne. Mas não foi muito, não. Tá mais ou menos. Mas a previsão, o povo está falando que o mês que vem ela aumenta de novo. Eu uso muito assim carne, alcatra, fraldinha, capa de contrafilé. A gente usa essas carnes, frango, linguiça, peixe, né? Tudo está muito alto, mas já deu uma quedazinha. Mas pouca coisa, não foi muito não. De 10 mil quilos que a gente compra, 10 centavos, 5 centavos dá uma diferença grande, né? Ajuda muito. O preço da carne foi um dos principais fatores para o recente aumento da inflação dos alimentos no país. Em um ano, o valor subiu mais de 20%, segundo o IBGE, o maior aumento desde 2019. Mas no mês de março, o valor do produto começou a cair. Nos supermercados, a diminuição já é de 0,77%. O que mexe de forma positiva com o orçamento das famílias. Os cortes que tiveram maior redução no preço foram o peito de frango, com 3,63%, e o filé mignon, um pouco mais de 3%. A diferença é pouca, é praticamente mínima, mas, para quem precisa comer carne, precisa ter proteína na alimentação, então a gente come aos poucos e vamos ver como é que fica nessa situação. É pouco porque não acompanha a inflação. Infelizmente está desse jeito. Outubro e novembro começam as chuvas, a pastagem melhora bastante e aí o gado vai se alimentar bem, não é? E ele vai se alimentar bem sem diminuindo aqueles produtos complementares, por exemplo, o milho, o farelo de soja é menos usado. Então o custo de produção cai, tá certo? E a oferta aumenta. Então todos eles, os animais já estão numa época de abate. Então chega março e abril, o preço cai. Só que por enquanto, caiu muito pouco. Mas nem tudo ficou mais barato. Outras carnes tiveram aumento no último mês. É o caso da picanha, que subiu mais de 1%. Eu acho que não. O preço continuou o mesmo. Aí a gente tenta buscar o lugar mais baratinho, né? Aí a gente tenta pesquisar, mas infelizmente não tem pra onde correr. Com a redução no preço da carne, mesmo que pequena, já foi um alívio para o proprietário deste açougue que fica em São José dos Campos. Segundo ele, já conseguiu reduzir até 5% o preço de algumas carnes de segunda, como o acém e também o músculo. A expectativa é que o preço caia ainda mais nos próximos meses. O que a gente pensa o certo é reduzir mais ainda, né? A gente está nesse pensamento de cair mais um pouco, né? Porque até o nosso movimento em si, o pessoal que levava muita carne para churrasco, diminuiu um pouco, né? Estão dando mais preferência para levar uma mistura, para levar um bife, né? Devido à alta que aconteceu. Então eles vão fazendo essa manobra. Afinal, se o preço da carne baixa na prateleira, fica bom para o comerciante e também para o cliente. Conforme o frigorífico faz com a gente repassa para o consumidor. Para ficar bom para eles, fica bom para a gente. Às vezes o pessoal acha que às vezes a carne vermelha está muito caro, às vezes eles acabam dando opção para carne de porco, o frango também que é mais barato, você entendeu? Então a gente procura trabalhar dessa forma para ficar bom tanto para a gente como para o próprio cliente em si, né? Por enquanto, eu acho que aumentar não. A minha dúvida é a queda que eu estava esperando. Mais ou menos 5%, 7%, aí não está acontecendo isso, tá certo? Agora aumentar por enquanto eu acho que não.
Mas se por um lado a carne está mais barata, por outro, o preço da cesta básica teve a 7ª alta consecutiva na região. De acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, em março o aumento foi de 1,77%. Vamos dar uma olhada no nosso telão para a gente ver essa variação? Olha só, a gente tem aqui então o preço da cesta básica, que em fevereiro de 2025 estava no valor de R$ 2.895,69. Em março, o valor passou para R$ 2.946,88, quase 3.000, né? Uma alta então de 1,77%. Temos uma segunda tela aqui então com os principais aumentos, e o que lidera o ranking aqui das principais altas é o tomate, com 24% de aumento. Em seguida vem o mamão formosa com 18% de aumento. A cebola vem em seguida com 10% e o famoso café, né, com 7% de aumento. Depois eu vou dividir aqui com vocês os alimentos que tiveram redução. Dá para dar uma aliviada também no nosso bolso na hora de fazer a compra do mês, né? A mandioca teve a principal baixa, com 7% de redução. A banana prata, com 4%. O óleo de soja também ficou um pouquinho mais barato e também o arroz. Inclusive, a gente exibiu uma reportagem, né, recentemente falando que o arroz estava um pouco mais barato. Olha só, mais cedo nós conversamos com um dos economistas do NUPES para entender a variação nos preços dos alimentos. Vamos ver. Os motivos, tanto de baixa quanto de alta dos produtos que estão em destaque, é realmente a queda na oferta. Então, quando olhamos o produto, basicamente aqui os nossos levantados aqui como o tomate, o mamão, cebola, né? Quando olhamos o frango, quando medimos aqui o desempenho do café, do ponto de vista de precificação, essas variações de preço estão fortemente ligadas às condições de produção local, que é a ideia de safra, de produtos que estão entre safra, portanto, queda na oferta, e tem fatores de natureza externa. Então, nós temos demanda externa, como do frango, que impulsiona a exportação, assim como do café, que é uma questão mundial, a queda na oferta e consumo elevado externamente. Isso faz com que a oferta interna diminua, e isso, naturalmente, nos mesmos níveis de consumo, portanto, de demanda do mercado interno, os preços acabam subindo. Então, é menos produtos disponível para uma demanda no mesmo nível e, na verdade, até crescendo um pouco. Isso faz com que haja uma pressão lá na ponta do supermercado e os preços, de fato, subam. Então, esses produtos que subiram aí, como a gente citou, basicamente em função das condições de oferta, ligado aí às condições de produção interna, às condições climáticas, com essas alternâncias de chuva e calor, e a demanda externa. Então, juntando esses três fatores, esse tripé, nós temos aí uma resposta razoável para o aumento de preço. Por outro lado, nós temos queda de preço de produtos como mandioca, banana, óleo de soja, né? Nós temos queda aí para o arroz, que também estão relacionados às condições de produção. Então, produtos que têm uma condição melhor, dado o momento de safra e dadas as condições climáticas, no caso a banana, né, um período com os níveis de calor adequado, acabam naturalmente tendo uma maior produção, maior produtividade, aumenta a oferta e isso faz com que os preços lá no mercado fiquem um pouco menor. Mais um mês que o consumidor vai ter que pesquisar muito, mas muito mesmo, para economizar, né? Vamos para uma pausa rápida e depois do intervalo nós vamos falar de política e também sobre a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar das notícias políticas. Vamos lá. Os excessos do envolvimento de ministros em casos políticos. Esse é o assunto do nosso comentarista Diego Amorim. Vamos ver. O governo do Maranhão acusa procuradores do estado que estão cedidos ao gabinete de Flávio Dino no STF de acessarem o sistema do Maranhão para embasar ações no STF contra o governo do Maranhão. Os assessores negam irregularidades e Flávio Dino ainda não se manifestou. O pano de fundo dessa confusão que vai ser investigada é uma briga política no Maranhão
entre o atual governador Carlos Brandão e o grupo político de Flávio Dino, ex-aliado de Brandão. Eu não vou entrar no mérito de uma situação cuja investigação ainda é embrionária, mas esse caso vale para recordarmos algumas questões que envolvem ministros de tribunais superiores. Cuidado, ministros, com o envolvimento político partidário em excesso. Cuidado, ministros, com reuniões nas madrugadas para tratar de ações em andamento e de projetos de lei em gestação. Cuidado, ministros, com os convescotes com advogados em Brasília. Cuidado, ministros, com os holofotes, com as palestras e eventos no exterior. Cuidado, ministros, com os negócios que os senhores têm e tocam fora do Supremo e o risco de tráfico de influência. Cuidado, ministros. Os senhores merecem todo o respeito em nome da democracia e contra golpistas. E nós, população, também merecemos respeito. Por isso, esses cuidados são necessários. A ex-prefeita de Campos do Jordão, Ana Cristina, e o ex-secretário de Turismo, Tércio Laurelli, foram condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 14 anos de prisão por contratação de empresa sem licitação. Todos os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. De acordo com a Justiça, a gestão municipal teria priorizado interesses políticos. A decisão é em primeira instância, portanto, cabe recurso. 103 mil pessoas já entregaram a declaração do imposto de renda nesse ano na região. A Receita Federal disponibilizou nesta semana a declaração pré-preenchida. Toda vez que a gente vai na padaria, no mercado, e as pessoas querem colocar o CPF na nota e a gente informa o CPF, fica registrado e esse registro vai para a Receita Federal. Então, de um modo geral, a ideia é que todas essas informações fossem compuladas e a Receita já trouxesse para nós. É óbvio que isso não acontece. A grande maioria das informações não vem. Então, o que geralmente vem? As grandes informações. Então, questão de banco, informações bancárias, informações de investimento, informações de compra e venda de imóvel, informações de despesas médicas. Então, de modo geral, o que nós temos aqui é uma facilidade, onde a Receita já traz para nós o preenchimento de informações que ela tem em nosso nome. O grande problema é que as informações nem sempre estão corretas, né? Então, para todo contribuinte que está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e optar por utilizar a declaração pré-preenchida, faça a ressalva de você analisar os dados que estão lá, verificar, para que não corra o risco de ter erros. É uma facilidade, mas te traz um outro tipo de trabalho. Por exemplo, quando eu vou preencher na mão, as informações estão aqui do meu lado, estão produzidas, eu vou preencher na mão. Qual é o risco que eu tenho de preencher informações erradas? Em vez de colocar 1.000, eu colocar 10.000. É um erro de uma digitação. Então, a pré-preenchida evita esse erro? Evita. Só que eu tenho um outro trabalho, que o quê? Que é entrar lá e revisar item a item para verificar se aquilo é real, se aquilo é válido e se está correto. De qualquer forma, tem que prestar atenção, né? E o tempo anda bem estável, né? Friozinho pela manhã, calor no meio do dia e depois frio à noite de novo. Amanhã a previsão do tempo é a mesma e ainda pode chover em todo o vale. Vamos para o nosso telão? A gente começa falando de Taubaté, que amanhã, olha só, tem máxima de 33 graus, calor, né? Mas depois a chuva pode vir forte, mínima de 19 graus. Jacareí, máxima de 32, mínima de 21. Ilhabela, máxima é de 35, ainda mais quente, mas como todo vale, a chuva pode vir forte também no final da tarde, mínima de 22 graus. Campos do Jordão, máxima de 24, mínima de 15. Mais um intervalo e daqui a pouco uma reportagem sobre o dia de conscientização sobre o autismo. Nós já voltamos.
Hoje, 2 de abril, é Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma condição bem mais comum do que a gente pensa e que, se diagnosticado e tratado, pode melhorar muito a vida das pessoas. Esse sorrisão aí é do Davi Luiz, de 10 anos, mas desde novinho os pais dele já tinham percebido algo diferente no comportamento do menino. Todo mundo olhava para mim e falava, menino é diferente, menino demora mais, mas o principal do Davi foi a fala. Só que eu questionava a pediatra e ela falava, não, eu espero até os 3 anos. E aí, com 2 anos e 6 meses, eu falei para ela, não tem mais como esperar. Já vi algumas características, mas assim, para todo pai e mãe é difícil você aceitar que tem algo. E ela encaminhou para a neuro. A neuro não fechou um diagnóstico. E aí eu comecei uma busca, passei por 5 médicos para conseguir fechar um diagnóstico. Só que nesse processo o tempo foi passando. Eu acabei conseguindo fechar um diagnóstico só com 4 anos de idade. Mesmo ele tendo todas as características claras de autismo, né? O cuidado especializado começou em seguida, mas no meio do caminho a família encontrou alguns desafios. E aí a dificuldade de encontrar profissionais capacitados com a formação que o médico tinha pedido foram mais 4 anos, até conseguir formar uma equipe. Eu conseguia profissionais, mas ele não apresentava nenhuma evolução. E aí a gente ia buscando outros, até que a gente conseguiu formar essa equipe há 2 anos atrás. E aí tudo que ele não tinha evoluído nesses anos, ele começou a evoluir. A gente começou a ver, ele começou a ganhar em qualidade de vida. Nós também começamos a ganhar em qualidade de vida. A nossa esperança começou a voltar. Ed é o psicólogo que acompanha o desenvolvimento do Davi desde o laudo. Que a primeira coisa que a gente fez foi entender. Acho que a primeira coisa foi ouvir o Davi e entender o que ele precisava e estruturar a rotina a partir do que ele precisava e não do que a gente achava que era ideal. E acho que essa foi a chave, assim, foi o ponto de partida para que as coisas começassem a ser realizadas de uma forma mais tranquila. Mas nem todo mundo tem acesso a um tratamento de qualidade. A Anisa, por exemplo, é designer de moda e já atua na área há algum tempo. Mas depois de um problema no ambiente de trabalho, ela entrou em crise e precisou de atendimento especializado. E, devido ao burnout, eu procurei saber melhor sobre, na verdade, pesquisar sobre a ansiedade e a depressão. Então, eu fiz todo o processo com a neuropsicóloga e no final do ano passado, em dezembro, ela terminou esse laudo e me falou que eu tinha o transtorno de ansiedade generalizado, a depressão e também um TDAH leve e o autismo nível 1 de suporte, que é uma coisa que, assim, eu fiquei um pouco chocada, porque eu realmente não esperava. Dados do IBGE apontam que cerca de 1% da população brasileira é autista, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. Porém, outras pesquisas apontam que este número pode chegar a quase 6 milhões em todo o Brasil. A Isabelle é psicóloga e analista comportamental e explica a importância de ter um diagnóstico o quanto antes. Primeira coisa que a família geralmente observa é o atraso de fala. Um bebê que, ao ser amamentado, ele não faz contato visual com a família, ele não mostra um comportamento de ouvinte, que é conseguir entender a informação que é feita com ele, brincar com função, né? Então, se ele tem o carrinho, ele faz o movimento de carrinho, se ele brinca de telefoninho, ele põe no ouvido, né? São sinais que são importantes de serem observados para procurar um especialista. O Davi é uma criança que tem muito potencial e aí a cada dia a gente vê uma nova portinha se abrindo, uma nova área que dá para ser trabalhada. Agora que ele está quase virando um adolescente, a gente começa a trabalhar cada vez mais habilidades de autonomia, segurança e participação da comunidade. Então tem coisa para trabalhar por bastante tempo e a gente só vê evolução. A gente luta para que eles tenham uma vida funcional, para que eles possam viver em sociedade, até porque o maior medo de qualquer família típica é que a gente não vai estar aqui sempre. Então a gente quer que ele se desenvolva para que ele consiga viver em sociedade sozinho, para que ele consiga trabalhar, para que ele consiga ter uma vida, né? E hoje eu posso falar que ele está caminhando para isso. Ele tem amigos que ele não tinha, então ele já sabe falar o nome de todo mundo. Então que as mães não desistam, se apeguem no mínimo, porque era isso que eu me apegava. E com essa mensagem, a gente termina o Jornal de hoje. Obrigada sempre pela sua companhia e continue na nossa programação. Agora você fica com as notícias do SBT Brasil. Até amanhã. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.